Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez na nossa videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista do Rio Grande. O tema da nossa lição tem abordado o assunto da generosidade. E nas aulas que ministramos aqui, né, nesse espaço, nós tivemos a oportunidade de falarmos sobre a mordomia cristã como generosidade. E agora, na lição de hoje, lição de número 4, nós estamos estudando a generosidade na família. O autor da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, ele traz para nós como texto base 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. E é em virtude desse assunto, generosidade na família, que ele nos traz à luz esse texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Ele afirma que se nós não formos generosos para com os nossos parentes, especialmente para com os da nossa família, nós incorremos num risco muito grande. Ele diz que nós estamos negando a fé e nos tornamos pior do que um descrente. Ora, o que motivou o apóstolo Paulo a escrever isto a Timóteo, né? Porque na comunidade em que Timóteo vivia, né, como pastor, né, havia, sim, no meio da igreja, né, esse desconforto, esse sentimento, né? E, portanto, a igreja precisava de disciplina, a igreja precisava de entendimento de que não é possível, como Jesus disse, amar a Deus, né, sem antes amarmos aqueles que estão à nossa volta, ao nosso próximo. E há de convir que os nossos familiares são os nossos mais próximos, né? E, como ele disse, principalmente, né, especialmente os da nossa própria família. E também nos revela esse texto que a nossa afirmação de quem de fato nós somos, ou seja, discípulos de Jesus, nos leva a parecermos com Ele a partir do momento em que o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Ou seja, não há como ser discípulo de Jesus sem uma transformação na nossa vida. E a transformação se torna relevante, se torna necessária, se torna visível a partir dos frutos que essa transformação há de produzir, como os frutos do Espírito, lá de Gálatas, né? No capítulo 5, né? Aonde a bondade, né, que é sinônimo de generosidade, está implícito. Se a nossa lição nos adverte sobre o cuidado, né, sobre a generosidade na família, consequentemente, essa generosidade deve fazer parte da nossa vida cristã, como discípulos de Jesus que nós somos. Não há como fugir dessa realidade. Ou nós somos discípulos de Jesus e, portanto, temos a mente de Cristo, agimos como Ele, nos parecemos como Ele, ou nós não nos parecemos como Ele, portanto, não o seguimos, e com isso não somos generosos para com os da nossa família, quem dirá para com os outros que não são. Então, o apóstolo Paulo foi feliz em afirmar aquilo que Jesus já havia dito, né, sobre a impossibilidade de se amar a Deus sem antes amar o seu próximo. Nós vimos na lição de número 2, a mordomia cristã como generosidade,
ministrada por mim através da videoaula, o significado da palavra generosidade. Não nos custa aqui falarmos sobre essa definição. Mas eu já sei, ótimo. Mas há aqueles que não viram o áudio da semana passada e nos trazer o significado desta palavra nos é relevante. Né? Nós vimos na lição passada, a mordomia cristã como generosidade, que o significado da palavra generosidade tem por definição a qualidade de ser generoso, ou seja, quem é generoso possui uma qualidade. Então, generosidade é algo bom, é uma qualidade. Também vimos que generosidade tem por definição virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outra pessoa. Então, ser generoso é dispor em favor de uma outra pessoa, mesmo sacrificando os seus próprios interesses em benefício dessa pessoa, ou seja, o seu tempo, a sua atenção, né? E também o seu dinheiro, né? O seu favor, né? E isso é uma das definições de generosidade. Então, quando o título da nossa lição fala generosidade na família, a generosidade tem a ver com essa qualidade, né? Com algo que é bom, tem a ver com dispor a sacrificar os seus próprios interesses, os meus próprios interesses, em benefício de outra pessoa. Isso é ser generoso, isso é generosidade. Então, generosidade é uma qualidade boa. Portanto, nós que somos discípulos de Jesus, assim como Jesus era generoso, tinha misericórdia da viúva de Naim, né, ressuscitando seu filho, generoso em muitas outras ocasiões, né, parando tudo para socorrer, né, o servo do centurião, né, se dispôs a ir, mas o centurião disse, né, que não precisava, bastava uma palavra dele, que ele não era digno de receber Jesus, mas que bastava uma palavra de Jesus para que o seu servo que estava doente fosse curado. E assim foi, Jesus curou o servo do centurião, ou seja, generosidade. E a maior generosidade de todas é aquela que nós bem sabemos, foi Jesus ter sido entregue, né, à libação, à morte, por amor a todos nós. Ele se dispôs a fazer, e o nome disso é graça. É um favor que ele fez por nós, do qual nós não merecíamos. Isso é generosidade. Então Jesus é o nosso maior exemplo, o nosso referencial verdadeiro no que diz respeito à generosidade. Há muitos outros ícones de generosidade na história, mas nenhum deles se compara ao que Jesus, sendo Deus, se despiu da sua glória, se fez homem, habitou entre nós, sofreu tudo que nós sofremos e muito mais, e se entregou voluntariamente como sacrifício, como cordeiro, né, a ser sacrificado por amor a nós todos. Isso é o sinônimo maior de generosidade. Não tem outro exemplo para dar que seja tão grande quanto esse. Então, nós vimos a definição de generosidade, que já havia sido assunto da lição de número 2, a mordomia cristã como generosidade, e agora também a generosidade na família. Né? Então, generosidade, né, nós vimos que ela é um estar permanente, ou seja, estar permanente à disposição em ajudar, pronto a ajudar. Não é uma obrigação ou um dever. Né? Eu não faço as coisas, né, a partir da minha conversão com Cristo por obrigação ou por dever, como cristão que sou, como discípulo de Jesus que sou. Mas eu faço isso a partir da transformação do que o Evangelho de Jesus causou em mim. Ou seja, é um ato voluntário, generoso, um ato que vem de dentro para fora. Eu não busco a glória dos homens, eu não vou buscar
barganhar com Deus, vou fazer isso porque Deus vai me abençoar, Deus vai me enriquecer, Deus vai me fazer... Não, não é isso. A proposta é sermos imagem e semelhança de Jesus, e Jesus faz isso naturalmente, sem buscar qualquer recompensa. Portanto, assim devemos ser como ele é, né? Nós vimos também aqui hoje que a generosidade, né, pode ser vista também como um fruto do Espírito, porque bondade é um fruto do Espírito, e benignidade, né, inclinação para fazer o bem, né, benevolência, qualidade da pessoa que é boa e generosa, né, amabilidade, ação de quem é amável, né, tudo isso tem a ver com bondade, tudo isso tem a ver com o fruto do Espírito. Então, ser generoso é ser bondoso, e ser bondoso é uma característica, é um fruto do Espírito, é uma característica daquele que sofreu a transformação do Evangelho de Jesus, ou seja, aquele que nasceu de novo, nasceu da água e do Espírito. Não há como não associar o fato de sermos regenerados pelo Evangelho de Jesus ao fato de não sermos bons, não sermos generosos, misericordioso. Então, bondade é sinônimo de clemência, de misericórdia, de benevolência, de benignidade. Bondade é o contrário de maldade, de ruindade e também de desprezo, né? Ser bom, às vezes, implica em abrir mão do seu próprio bem-estar pelo próximo, ou seja, ser generoso é isso, né? Foi a definição que nós usamos anteriormente, né? Nós abrimos mão, né? Nós dispomos a sacrificar os nossos próprios interesses em benefício de outra pessoa, né? Então, ser bom implica em abrir mão, ou seja, ser generoso implica em abrir mão do seu próprio bem-estar pelo próximo, né? E a bondade e misericórdia devem fazer parte do viver cristão. Isso é indiscutível, principalmente com aqueles que não respondem com o bem. Veja que o Evangelho de Jesus ele vai muito além de eu faço bem para aqueles que são amigáveis a mim, aqueles que são meus amigos, são meus parentes. Não. A proposta do Evangelho de Jesus vai além. A misericórdia, a bondade devem fazer parte do viver cristão, principalmente com aqueles que não respondem com o bem, ou seja, aqueles que até nos desejam mal, mas que nós devemos ter uma atitude de generosidade também para com esses, né? E Jesus disse isso, né? Nós temos que nos lembrar do que ele nos disse, né? Ele nos amou incondicionalmente, né? Portanto, esse incondicionalmente não importa se eu era bom ou se eu era mal. Eu sempre, claro que eu era mal e sou mal sem Jesus, mas Jesus me amou independente da minha condição, né? Assim nós devemos amar, assim nós devemos ser generoso, bondoso para com o próximo, independente dele nos querer bem ou nos querer mal. Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, versículo 44, mas eu lhe digo, amem amem aos seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então, ele nos manda amar pelos nossos inimigos e ainda manda a gente orar por aqueles que nos perseguem. Orar para que algo de mal lhes suceda? De jeito nenhum. Orar para que essas pessoas deem lugar ao Espírito de Deus e sejam transformadas assim como nós fomos transformados. Orar pela salvação dessas pessoas, né? Orar para que elas, sim, nos deixem em paz e parem de nos perseguir, sem dúvida nenhuma, mas nunca desejando mal a essas pessoas. Eu sei que é difícil, eu sei que são palavras, né, lançadas aqui, que na prática não é bem assim, que é muito difícil eu fazer dessa forma, né? Mas é uma coisa que a gente tem que ter a consciência de que precisa ser feito. Não pode ser diferente, né? Porque nós somos discípulos de Jesus, imagem e semelhança dele. Portanto, devemos amar, inclusive aqueles que nos perseguem, aqueles
que desejam o nosso mal, devemos ser misericordiosos, generosos para com eles, inclusive, é o que nos propõe o Evangelho. Mas eu lhes digo, disse Jesus, amem os seus inimigos, né? Orem por aqueles que os perseguem. E isso é relevante, isso é imperioso, né? Mas vamos ao autor da nossa lição, né? Vamos ao que ele nos diz, né? Que não existe família perfeita. E aí ele tem um olhar dele, já que o título da nossa lição é Generosidade na Família, ele olha para a família e diz: não existe família perfeita. A Bíblia não esconde a triste realidade da imperfeição familiar. Pelo contrário, ela revela a origem da imperfeição, que foi o pecado. E aí ela cita Romanos capítulo 5, versículo 12. Né? Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, na mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, todos nós nos tornamos, a partir de Adão, pecadores. Todos nós tínhamos sobre nós a espada da lei de Deus, que não era aquela lei que veio por Moisés, que também era de Deus, mas que veio depois. Mas havia, né, já no Éden, a ordem dada por Deus para que o homem não desobedecesse. E o homem o desobedeceu, e as consequências eram a morte. Portanto, o autor de Hebreus diz, o autor de Romanos nos diz que da mesma forma, ele fala, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a nossa condição. Jesus nos amou sabendo de fato quem de fato nós éramos, pecadores. E a graça, que é o favor que ele nos fez de se oferecer como pagamento dessa dívida, ele pagou a dívida, ele tirou essa condenação de sobre os nossos ombros e, portanto, temos a esperança de vida eterna a partir de Jesus, né? Isso é maravilhoso. Então, o autor afirma que não existe família perfeita, que a Bíblia não esconde de forma alguma a imperfeição das famílias e que elas são exemplos para nós, né? Com um ato de desobediência à voz de Deus, o primeiro casal não somente tomou a sua relação conjugal defeituosa, tornou a sua relação conjugal defeituosa, como a da família a partir de então. A família original rompeu sua relação de intimidade espiritual com o Criador e herdou todas as consequências desastrosas desse rompimento, encontradas em Gênesis capítulo 3, versículos 7 a 24. Nós conhecemos a história. Ali, após a desobediência, né, o homem sentiu vergonha, o homem sentiu culpa. Quando falo o homem, é o homem e a mulher, o casal. Sentiram vergonha, sentiram culpa, né? E, portanto, essa perversão, né, da natureza aconteceu como consequência dessa desobediência. Vários obstáculos passaram a fazer parte da vida diária do homem. Ele foi expulso daquele lugar, né? Ele teve como consequência a morte física, né? O trabalho, né? O suor do seu rosto era necessário para que ele pudesse sobreviver, se alimentar, né? As coisas se tornaram tudo mais difícil, né? E houve também a morte espiritual, ou seja, a relação com Deus foi quebrada, né? A aliança que havia entre o homem e Deus foi quebrada, né? E eu costumo dizer que a diferença entre o homem antes do pecado e o homem depois do pecado, do Adão antes do pecado e o Adão depois do pecado, se assemelha a como se um caminhão, né, basculante cheio de pedra, né, viesse
em direção a Adão e descarregasse todas aquelas pedras, né, sobre Adão, e Adão conseguisse sair dentre as pedras todo desfigurado, ou seja, a imagem que tínhamos antes, né, de Deus, né, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, se tornou, a partir do pecado, desfigurada. Né? O que nós temos, né, da nossa imagem, né, em relação à imagem e semelhança de Deus é um estereótipo, ou seja, é a imagem desfigurada daquilo que éramos antes. Né? E, portanto, quando encontramos Jesus no caminho da existência, né, o convite é para que a gente negue essa imagem. Né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, essa imagem desfigurada do que somos por conta do pecado, né, que nós tomemos a cruz, a nossa cruz, né, e sigamos a Ele. Ou seja, é um convite para uma nova vida, um convite para uma nova existência, agora pisando no chão da vida, no chão da realidade, né? Um andar de Jesus, né? Um andar generoso, um andar misericordioso, bondoso, né? E isso faz toda a diferença. Então, o autor da nossa lição nos fala, né, de tudo isso que eu falei, e nos fala também, porém, né, mesmo com toda essa exposição catastrófica, a palavra de Deus nos aponta para a solução, que é a graça de Deus, o Criador. Ele fala de Jesus, né, como sendo aquele que restaurou, né, essa catástrofe trazida pelo pecado, pela desobediência. Né? Tudo mudou a partir de Jesus, quando ele se oferece para consertar essa história. Né? Então, o autor da lição diz que desejo refletir nessa lição sobre a família de José, filho de Jacó. Bom, todos nós lembramos dessa história, né? José, ele foi, por conta das revelações que Deus deu a ele, a José, né? Ele era um dos muitos irmãos, né, de Jacó, né, de Israel, né? E, portanto, essas revelações que Deus deu a ele, que sobrepunham os seus irmãos, causou um ciúme, né? E os seus irmãos quase o mataram, né? E ele foi vendido como escravo e acabou indo parar no Egito, e lá Deus usou poderosamente José, né, de uma condição de escravo a uma condição de governador de todo o Egito, segundo homem depois de Faraó. E quando a fome veio, né, que os irmãos de José foram, né, ao Egito buscar, comprar alimento, porque o Egito estava próspero, porque Deus havia usado grandemente José. Ali os irmãos dele se depararam com José numa condição muito diferente. E José agiu com misericórdia e com generosidade. Né? Ele não apenas deu o alimento para os seus irmãos, como ele pediu para que seu pai e seu irmão viessem, né? O irmão mais novo, Benjamim, e eles foram para o Egito e foram apresentados a Faraó, pelo menos Jacó foi apresentado, abençoou o faraó e viveu no Egito, né, com todas as regalias, né, da qual o faraó permitiu que José desse a ele a melhor terra, né, alimentos em abundância para todos os descendentes de Jacó, né, e tudo isso porque José, né, agiu com misericórdia. José agiu com bondade. Ele não pagou o mal com o mal, mas ele pagou o mal com o bem. Ele foi misericordioso, ele foi bondoso com seus irmãos. Ele tinha todos os motivos do mundo para mandar decapitar todo mundo, mas ele não fez isso, porque ele agia segundo a vontade de Deus, não a sua vontade. Ele é um tipo de Cristo, ou seja, ele é alguém que se parece com Jesus, ainda que Jesus viesse muito depois dele,
mas ele já se parecia com Jesus, ou seja, ele já tinha o Espírito de Deus nele, né? E, portanto, ele perdoou seus irmãos, ele chorou por reencontrar os seus irmãos, e o choro dele era um choro de alegria, um choro de satisfação, e, portanto, ele pôde abençoar a vida dos seus irmãos, e aí entra aquele versículo que é melhor dar do que receber, né? Então, ele ali estava dando o melhor que ele tinha para os seus irmãos, porque ele tinha muito, porque Deus havia o abençoado grandemente, e certamente ele foi mais ainda abençoado, não com as riquezas dessa terra, não é isso, mas pela satisfação de ter a sua família junto dele, né, de reencontrar o seu irmão, os seus irmãos, o seu pai. Isso é bênção, né? Então, vale a pena ser generoso, vale a pena ser generoso e em relação aos nossos parentes, em relação aos nossos familiares, é uma necessidade, ou seja, um dever nosso, não por obrigação, mas porque tem que ser de dentro. Se for por obrigação, não gera culto, tá? Não agrada a Deus, né? Portanto, essa é a importância, né? Eu disse assim, eu coloquei, vimos para o cristão não é diferente, ou seja, temos que ser generoso. E aí, para fechar esse raciocínio meu, eu disse, para se entender o Evangelho de Jesus, tem-se que olhar a vida com o mesmo tipo de amor que Jesus demonstrou em sua existência, no tempo e no espaço, ou seja, na sua encarnação. Da mesma maneira que Jesus agiu, nós devemos agir. Da mesma maneira que ele amou, nós devemos amar. Da mesma maneira que ele perdoou, nós devemos perdoar. E ele é o nosso maior referencial. Então, irmãos, nós também devemos fazer a nossa parte. A graça nos foi dada, né, sem qualquer condição, ou seja, já está consumado. Deus fez porque nos amou e, portanto, nós devemos amá-lo também, ou seja, amar o nosso próximo, amar o nosso familiar, amar o nosso parente, tendo esse espírito, né, de generosidade, né? Então, meus irmãos, o nosso tempo já está acabando. Toda hora eu olho para o celular porque eu me comprometo em fazê-lo em 30 minutos, né? Então, ele diz aqui, né? Mesmo com as imperfeições naturais de todas as famílias, Deus a restaurou e a fez prosperar. Em José encontramos características que mostram como uma pessoa que se permite ser um bom mordomo dos seus sentimentos pode ser usada por Deus para mudar o rumo da sua família. Assim somos nós. Semelhantemente a José, devemos agir com misericórdia e socorrer, e orar, e se compadecer, em sermos como Jesus sempre foi e sempre será para conosco, para com os nossos familiares também. Ainda que eles não nos recepcionem com o mesmo amor, com o mesmo carinho, ainda que eles nos persigam ou nos odeiem, nós devemos ser misericordiosos, bondosos, generosos para com eles. Meus irmãos, eu me despeço de vocês aqui. No próximo domingo estarei com vocês. A nossa escola bíblica dominical se reuniu hoje pela primeira vez depois dessa limitação aí, em função da pandemia, mas estaremos de volta no domingo que vem ministrando para vocês. Eu espero que vocês lá estejam, assim como eu espero estar. Em nome de Jesus, fiquem na paz de Cristo, Deus os abençoe, né? Uma boa semana, um bom domingo, em nome de Jesus. Amém.